que as palavras, Pai, que ele for proferido agora venham direto aos nossos corações. Que o Teu Espírito Santo continue falando conosco e que possamos ser moldados conforme a Tua vontade. É isso que nós pedimos e já te agradecemos por este culto. Em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Já está sentado o nosso Deus que hoje continue, amém? Louvado seja o nome do Senhor. São 8 folhas. Obrigado pelo convite. Está falando nesta manhã aqui do Congresso dos Diáconos. Para mim é um privilégio. E deixa-me puxar um pouco a sardinha, ou a brasa para a minha sardinha. Como é que se fala isso aí? Não sei direito, né? Mas logo mais à noite os irmãos estarão votando aí em 2 cartas. Por favor, olhem e votem certo, tá? Que Deus nos abençoe. Irmãos, nós temos um tema e um subtema para esta manhã: diáconos servindo na sua igreja. E nós temos aí alguns textos que nos foi fornecido, tanto no tema como na divisa do subtítulo. Mas eu queria, nesta manhã, acrescentar um terceiro, porque para mim esse terceiro texto engloba todos os outros textos e todas as mensagens que os pastores pregaram ontem, que nós vamos trazer hoje e finalizar logo mais à noite. Então eu queria pedir a vocês, com a sua Bíblia aberta, Colossenses capítulo 4, versículo 17. Colossenses 4, 17. Diz assim a palavra do amado: também dizei a Arque, atenta para o ministério que recebeste do Senhor, para o cumprir. Vou repetir. Também dizei a Arque, atenta para o ministério que recebeste do Senhor, para o cumprir. Amém? Que Deus acrescente a sua palavra ao nosso coração. Irmãos, eu sei que quando nós nos reunimos com um determinado tema e engloba um momento todo especial como o Congresso dos Diáconos, eu creio que a palavra a ser dada, assim como tem a divisão do tema, né, em subtemas, seria direto ao coração do diácono, da diaconisa. Mas eu queria não apenas explanar ao coração desses servos de Deus, como também trazer esta palavra ao nosso coração, ao meu coração também como pastor, porque eu creio que quando a gente vai falar em nome do Senhor, a faca tem que estar afiada primeiramente no coração daquele que fala, para depois ela então penetrar no coração daqueles que estão ouvindo. E eu espero que esta manhã os irmãos não se preocupem com o número de irmãos presentes, tá? Por quê? Talvez a mensagem você esteja falando assim, possa até falar no final: poxa, que bom, era bom aquele diácono estar aqui, para ele poder ouvir. Mas o que acontece, irmãos, é que se Deus trouxe você, não é para o outro ouvir. Eu creio que esta manhã a palavra é para você ouvir. E quem sabe, muito mais do que isso, a palavra é para o pastor ouvir. Então eu não me preocupo com a quantidade de irmãos, mas eu me preocupo sim com aquilo que Deus quer falar no nosso coração. Então vamos adentrar um pouco, irmãos, dentro deste versículo que nós lemos, né? E dize a Arque, coloca para mim, meu querido, por gentileza, novamente aí. Digam a Arque. Primeira pergunta seria essa: quem é a Arque? Porque a minha mensagem está baseada, irmãos, só em perguntas. Só em perguntas. Lógico que para toda pergunta tem que haver uma resposta.
E nós estaremos dando essa resposta, mas algumas é você que tem que dar. Por quê? Porque esta manhã eu quero que você faça uma análise da sua vida como diácono, como diaconisa, como membro de igreja, como pastor. Diz assim: diga então a Arquipo. Primeira pergunta: quem é esse tal de Arquipo? A Bíblia fala pouquíssimo a respeito dele, mas o que nós encontramos está lá em Filemão 1 e 2, quando diz que Arquipo era, Paulo escrevendo a Filemão, falando que Arquipo nada mais era do que um homem que o ajudava nas suas lutas, um companheiro de batalha, um companheiro de lutas. Então eu fiquei pensando, se Arquipo era um companheiro de luta de Paulo, e ele ainda manda essa exortação a Arquipo, porque agora, irmãos, no final de Colossenses, desse 4º capítulo, Paulo deixa de falar à igreja e traz uma mensagem personalizada, não sei se vocês observaram isso, diretamente a este homem chamado Arquipo, uma mensagem a ele, dizendo para ele cumprir o ministério dele, que ele recebeu do Senhor, e que ele faça-o e cumpra com dedicação. Então a primeira coisa que eu percebo, que Arquipo não era um crente desleixado, não era um crente qualquer. Arquipo era alguém que estava engajado na obra, era alguém que reconhecia realmente aquilo que Deus havia feito por ele, e estava trabalhando na obra incansavelmente, de pregar, de anunciar o Evangelho, de demonstrar através não apenas de palavras, mas de ações, aquilo para o qual ele foi chamado pelo Senhor. Então, quando eu olho para Arquipo, nessa mensagem rápida de Paulo, apenas nesse primeiro versículo aí, de Colossenses 4,17, eu fico pensando, amados, se Arquipo era engajado na obra, se Arquipo era aquela pessoa que se dedicava ao Senhor, mas Paulo ainda insiste com ele, para que ele cumpra com dedicação o ministério que ele recebeu do Senhor. Aí eu fico pensando, e aqueles que não se dedicam tanto? E aqueles que não se dedicam tanto, que repreensão poderia ouvir de Paulo? Mas essa reflexão está aí, irmãos, não foi só para Arquipo, não, é para mim, é para você. Então, nesta manhã, eu queria que nós tirássemos aquele nome Arquipo e colocássemos o nosso, assim: diga a Antônio, procura cumprir o ministério que você recebeu do Senhor com dedicação. Vamos juntos? Diga, peraí, só um minuto. Você não vai falar Antônio, Só eu e Antônio que vamos falar Antônio. Então, Mateus, você, Júnior? Só não pode chamar ele de Juninho, Então vamos lá, juntos? Vamos lá. Diga procure cumprir o ministério que você recebeu do Senhor com dedicação. De novo. Diga procura cumprir o seu ministério que recebeu do Senhor com dedicação. Amém? É necessário, irmãos, que nós nos coloquemos no lugar de Arquipo, para nós refletirmos nesta manhã a nosso respeito, porque nós precisamos ter convicções como diáconos, como pastores, como membros de igreja. E quando nós temos que ter essa dedicação, esse exame introspectivo, eu quero convidar vocês primeiramente para ver o que está dizendo ali. Procure cumprir, ou cumpra, Na minha tradução, eu gosto muito da minha tradução, que diz assim, também diz atenta. Eu gosto dessa tradução, atenta, porque essa palavra atenta, irmãos, ela tem um significado muito grande. Eu não sei por que mudaram esta palavra, porque atentar é prestar atenção, é ver. Atentar é você examinar com o coração e com a mente, é você fixar o olhar. Então eu gosto muito dessa palavra tão literada como atenta,
Porque é o primeiro ponto da minha mensagem desta manhã. Aonde está, diácono, a tua atenção? Onde está, pastor, a tua atenção? Onde está a igreja? Para onde está a igreja voltada a tua atenção? Porque quando nós olhamos, irmãos, assim, essa palavra atentar, nós não percebemos a profundidade que ela traz. Não é apenas você olhar de relance, não é uma olhadinha rápida, é você olhar, fixar o olhar, fixar os olhos. É quando a gente está quase namorando aquela menina, que a gente olha assim para ela, né, pastor Mateus? E a gente diz para ela: olha, estou te amando, estou penetrando no teu olhar, estou fixando você para gravar você no meu coração e eu ser gravado por você no teu coração. Então é fixar o olhar. E aonde nós estamos fixando o nosso olhar como diáconos, como igreja, como servos do Senhor? Irmãos, nós temos que atentar, porque nós fomos chamados pelo Senhor para servir. Nós fomos chamados para o Senhor para dedicar a nossa vida com sabedoria, com diligência, uma dedicação de amor ao próximo, uma dedicação altruísta. E muitas vezes nós não estamos olhando como deveríamos olhar e fixar o nosso olhar para aquilo que Deus nos chamou, porque parece que nós estamos até no parque de diversão. Nós não fomos chamados para parque de diversão, não, irmãos. Nós fomos chamados para a obra do Senhor. Nós fomos chamados para a finalidade de adorar o Senhor, proclamar o seu nome e ajudar aqueles menos favorecidos, que muitas vezes vêm para o meio da nossa igreja e precisam de ajuda. Aonde nós estamos fixando o nosso olhar? Se nós olharmos de um modo geral a palavra de Deus, nós vamos perceber o quê? Que tanto Deus como Jesus, no seu dia a dia, né? No caso de Jesus, a intenção dele sempre foi de dar, de doar, nunca receber. Deus amou e deu. Deus amou e deu. Jesus Cristo foi obediente até a morte, e morte de cruz, por mim e por você. E às vezes nós não entendemos o nosso chamado. Eu fiquei muito preocupado com um determinado pastor certa vez, pregando em nossa igreja, que questionou o chamado dele. Ele falou: eu fui chamado, achei que fosse ficar como co-pastor da igreja. Não, Deus me dá uma igreja. Se ele foi chamado, Deus não chama para ser co-pastor, Deus chamou para ser pastor. Agora, se ele ficar como pastor auxiliar, ou se for para outra igreja, ou se for para o campo, ele tem que ir. É obrigação ele ir, cumprir o chamado dele. Ou então, ele não foi chamado, ele foi enganado. Às vezes nós fixamos o nosso olhar no engano. Temos que tomar muito cuidado com isso. Paulo, ele é bem claro quando diz: se nós somos ministros do Senhor, se somos professores, que façamos com sabedoria e ensino. Então, em tudo que nós somos chamados, Deus sempre nos capacita. Deus sempre nos capacita. Então, a primeira coisa que eu vejo: atento, preste atenção no teu chamado. Para quê? Para fazer o quê? Chamado para quê? Para o ministério. Segunda pergunta: o que é o ministério? Nesse texto aqui, inclusive, essa palavra ministério, que vem de diaconia, né? Diaconia, o que é diaconia? É serviço. Diaconia é serviço. É você executar um serviço em prol do necessitado. É o que está aqui no texto. É o que está no texto. Quando nós vemos assim, lá em Atos capítulo 6, quando foi a separação dos diáconos ali, daqueles homens, para servir as viúvas, os necessitados, e diz lá uma palavrinha que às vezes nós não atentamos para ela, enquanto eles servem as mesas, palavras, enquanto eles servem as mesas, e nós transformamos essas mesas em mesa do pastor, em mesa do Senhor, em mesa da beneficência, quando na realidade ali, quando trata dessas mesas, está falando exclusivamente dos cambistas.
da parte burocrática, da parte material, da parte das taxas, da parte do suprimento bancário, essas coisas. E nós transformamos isso aí. Não é que eu seja contra, muito pelo contrário, eu sou favorável a isso. Só que os nossos diáconos, eles precisam atentar, prestar atenção para o ministério. Às vezes nós temos uma concepção errada da nossa visão. Porque não adianta apenas nós prestarmos atenção no nosso ministério. Nós temos também que atentar, prestar atenção para aquilo que está sendo feito. Você tem cuidado do seu pastor? Você tem cuidado do seu pastor? O seu pastor pode ser confidente seu. Você tem sido amigo dele? Você tem servido com dedicação à sua igreja, a qual você é membro? Tu tem conseguido atentar para aqueles que são mais fracos do que você? Você tem conseguido atentar para aqueles que são mais fortes do que você? Como vai a sua vida espiritual? Como vai a sua vida em casa, no seu lar? Como vai a sua vida com você mesmo? Como vai a vida sua com a igreja? Como você tem visto a sua igreja? Como você tem sido a igreja? Isso tudo vai fazer total diferença no nosso ministério, no nosso chamado, na nossa diaconia. Porque nós fomos chamados, irmãos queridos, não foi para ficar no bem bom. Nós fomos chamados sim pelo Senhor, para que nós possamos ajudar os outros. Quais são as 3 mesas mesmo que nós temos que trabalhar, que eu esqueci? Primeiro, Senhor, mesa do Senhor, mesa do pastor, mesa da beneficência. Qual a área dessas 3 aí que você acha que você pode dificultar no seu ministério? No seu ministério. É fácil servir a ceia, não é? Infelizmente, diáconos, a maioria é só para servir ceia. Me perdoem, mas eu não vim aqui para encher o teu ego. Eu vim aqui para falar o que Deus quer. Muitas vezes nós nos preocupamos com a ceia, mas esquecemos do pastor. Muitas vezes nos preocupamos com o pastor, esquecemos da beneficência. Amados, servir é servir de um modo integral, que nós vamos falar por último. E como é que está o teu chamado? Essas indagações, essas perguntas todas que eu acabei de fazer, olha para você. O que você tem dispensado? O que você tem feito? O que está te amarrando para você se dedicar totalmente no altar do Senhor? Para aquilo que você foi chamado. Ou então você não foi chamado. Você está brincando, conforme eu disse, no parque de diversão. Porque diaconia, o ministério ou o serviço, como diz aqui em Colossenses 4, requer muitas vezes renúncia. Renúncia do seu próprio eu, renúncia do seu próprio conforto, renúncia às vezes de você passar necessidade para que o outro não passe. E nós não fazemos isso. E precisamos fazer. Porque, irmãos, se você abrir João capítulo 13, verso 15, um momento tão especial ali, né? Quando Jesus Cristo lavou os pés dos seus discípulos. Estava lavando os pés dos apóstolos. De repente Pedro chega e fala assim: não, Senhor, o meu pé tu não vai lavar de jeito nenhum. Isso não é para Senhor, nem a dignidade. Senhor, tu és o mestre, não vai fazer isso não. Sabe por quê? Naquela época, só quem lavava os pés das pessoas, vocês sabem disso, né? Eles andavam muito, aquela poeira, esse asfalto que tem aí, e ficavam com os pés todos sujos. Quando chegavam numa determinada casa, eles chamavam o servo, mas não é um servo qualquer não, aquele servo mais baixo da casa. Se fosse o escravo mais escravo que tinha na casa, o menor da casa, para poder fazer esse trabalho. E Jesus Cristo ali deu o quê? O exemplo. Aí ele virou para Pedro e falou assim: se eu não te lavar os pés, tu não tens parte comigo, né?
Ele falou: não, Senhor, se é assim, não só os pés, não, mas o corpo todo, Senhor, tudo é teu, tudo é para ti, Senhor, lava o corpo todo. Aí Jesus Cristo, lá no verso 15, ele diz: vai e faça o mesmo. Olha o modelo, olha o modelo aí, olha o modelo da diaconia. Vai e faz o mesmo, humilhe-se. Eu costumo falar lá na igreja que eu sou o que de vocês? Eu sou o que de vocês lá na igreja? Conservo. O que é conservo? Servo do servo. Servo do servo. Eu estou para servir. Estou para servir. Eu louvo a Deus pela vida da minha esposa, que hoje ela está aí, né? Oh, glória. Né? Minha esposa passando um momento difícil de saúde, eu também, né? Mas eu falei para ela: amor, você vai comigo ontem à noite? Aí ela virou e falou assim: amor, você vai pregar quando? Eu falei: sábado de manhã. Deixa eu ir para ouvir você. Eu falei: então tá bom. Ela não pôde vir ontem, né? Viu hoje. Então eu louvo a Deus por isso. Eu não chamei ela se ofereceu para mim. Né? Já está saindo da depressão, né? Daqui a pouco está joinha. Daqui a pouco ela está bem. Mas continue orando pela minha esposa, continue orando por mim. Né? Eu estou com meus 2 rins aqui parando, estou trabalhando com muita dificuldade. Né? Eu pesava 79, estou com 65 quilos. Mas tudo para a honra e glória de Deus não está me impedindo de pregar, nem de estar hoje nesta manhã aqui falando com os irmãos. Então orem por mim e pela minha família. Isso também é diaconia. Isso também é diaconia. É orar, é cuidar do pastor, mesmo sendo diácono de outra igreja. Mas diácono nunca deixa de ser diácono. Diácono só deixa de ser diácono por 2 motivos. Qual é? Os 2 motivos. Irmão, quando morre, vai para a glória. Oi? Quando ele é consagrado pastor, ele deixa de ser diácono. É sempre diácono. Ele não perde esse título, mesmo indo para outra igreja. Mas se a outra igreja não quiser ele como diácono, ele vai ficar como membro, mas vai continuar sendo diácono. É servo. É servo. Então, irmãos, vamos lá. Eu disse que, primeiro, prestar atenção, atentar para o seu chamado, aquilo que Deus colocou no teu coração, atentar para o teu chamado. Segundo, o que é ministério, o que é diaconia, o que é serviço, é aquilo que você presta a outro, não querendo a sua própria glória, mas a glória do outro, não a sua importância, mas a importância do outro. Vejam só, sempre o outro, nada você, sempre o outro. Vamos ser sinceros, é isso que nós fazemos. O pastor se sente muito só, não sente? Às vezes a gente não tem nem amigos. Temos colegas. Uma vez eu falei na associação que teve lá em Professor, eu chamei o pastor Tiago Crespo, pediu para me dar a palavra dos pastores. Eu falei: falo. Todo mundo reunido, aí me deram a palavra. Eu falei: irmãos, olha só, eu quero chamar vocês de amigos, mas por enquanto estou chamando de colegas. Fui sincero, porque eu me sentia só, eu me sentia perdido no meio dos pastores que ali estavam, porque cada um, eu sei que cada um tem o seu trabalho, o seu dia a dia, mas não custa ligar um para o outro e perguntar: como é que você está? Liguei para ele depois e falei: pastor, tudo calmo, tudo tranquilo. Eu falei: amém. Temos que estar presentes. A visitação não é só do pastor, não. A visitação é da igreja. O ministério, irmãos, a característica do ministério é amar ao próximo. E às vezes nós não amamos como deveríamos amar. Como é que nós devemos amar ao próximo? Como a nós? Está no texto. Eu não falei que esse versículo aqui
engloba todos os textos. Amar o próximo. Isso faz parte do ministério, meu, seu, da igreja. Em qualquer circunstância. Amar o próximo. Segundo, outra característica, ainda no terceiro ponto, a característica do ministério. Eu creio que não é apenas amar o próximo, é amar com humildade. Considerar o outro superior a você mesmo. Olha a igualdade aí, irmãos. Olha a igualdade. A igualdade está aí. Quando eu me considero, quando eu considero pastor Mateus superior a mim, da mesma forma o que ele vai fazer? Me considerar superior a ele. Enquanto eu me considero superior a ele e ele superior a mim, estamos igualados. Então há fraternidade. Ninguém passa por cima de ninguém. Diácono é diácono, não é pastor. Pastor é pastor, tem a função dele, não é diácono. Diácono tem a função dele. Mas tem diáconos que quer ser pastor. Se você for chamado para pastor, aquilo que nós falamos, você vai virar pastor e vai deixar de ser diácono. Mas enquanto você não for pastor, lembre-se, você é diácono. Você está sujeito. E você tem a sua missão. Missão de humildade. Considerar o outro superior a você. A exemplo de Cristo Jesus que lavou os pés. Que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando forma de servo. De homem, de servo. Essa é a palavra. Então a característica do ministério é: primeiro, amar o próximo. Segundo, humildade. Terceiro, sabedoria e prudência. Isso é importante. Sabedoria e prudência. Da mesma forma que o pastor tem que se portar desta forma, com sabedoria e prudência, o diácono, a diaconisa também. O serviço diaconal, no ministério deles, tem que ter sabedoria para poder identificar o problema. Querem ver uma coisa? Aconteceu lá na nossa igreja, né? Eu já contei isso. Fui visitar uma família que estava passando uma dificuldade. Eu peguei R$100 e falei para a esposa: sua Bíblia está onde? Ela foi, pegou a Bíblia, trouxe, e eu abri a Bíblia, virei, abri a Bíblia, botei R$100 ali no Salmo 23. Fechei a Bíblia e dei um texto, entreguei a ela. Falei: irmão, olha, Deus abençoe, Deus cuide, tá? Não esqueça de ler o Salmo 23. Eu botei na igreja. Eu falei o nome da irmã. Hoje ela está na glória, né? A mãe da Dinho, irmã de Lona. Falei lá. Falei: não esquece de ler o Salmo 23, tá vendo? E saí. Eu e minha esposa fomos embora. Uma semana depois, eu encontrei com ela, falei: e aí, minha irmã, deu o Salmo 23? Foi abençoado pelo Salmo 23? Pastor, eu vou ler ainda, eu não tive a oportunidade de ler não. Irmã, eu pedi para a irmã ler o Salmo 23, já tem uma semana. Ah, pastor, eu passando por tanta dificuldade, não tenho dinheiro nem para comprar uma dúzia de ovos. Falei: irmã, o Salmo 23 é bênção, irmã. Leia o Salmo 23, minha irmã. Eu grosso. Tá, pastor, estou indo agora ler. A irmã de Dourada, aquela calma, aquele carinho dela, ela foi, procurou a Bíblia, achou, foi ler o Salmo 23, dá por R$100. Aí ela manda recado para mim: pastor, desculpa, muito obrigado. Nada, irmão, nada. Prudência, sabedoria, né? Porque às vezes você tem uma pessoa necessitada, você vai levar a compra para essa pessoa, mas ela não está precisando de compra. Compra ela tem, está precisando do gás. Por que adianta ter compra e não ter gás? Por que adianta então ter o gás, mas não ter o pozinho de café para fazer? Ou uma receita de um remédio para comprar? É por conta de vocês. É por conta do corpo diaconal.
É servir com sabedoria e prudência. É trabalho do pastor, se for uma visitação, ele vê isso aí, como nós fizemos, né? Eu falei com a irmã Sebastiana, acho que foi minha esposa que falou com ela, uma pessoa estava precisando, e a esposa chegou e falou para a irmã Sebastiana, que é a diaconisa da igreja, ó, procure pessoa assim, e ver o que ela está precisando. É diaconia. Então qual é a característica? Amor ao próximo, humildade, sabedoria e prudência. Mas vamos continuar aqui. Recebemos do Senhor. Então é para Ele. Porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Glória, pois, a Ele eternamente. Amém. Tudo é para Ele. Tudo é para Ele. Olha, eu vou finalizar a palavra. Recebemos do Senhor. Aí Ele diz assim: também dizer atenta para o ministério que recebeste no Senhor, para o cumprir. Eu acho tão legal essa palavra cumprir, não sei por que fizeram uma tradução tão diferente, botaram cumprir lá na frente. Porque é uma sequência. Sou eu, no caso ártico, né? Mas sou eu, você. Depois vem o ministério, depois de que eu recebi o ministério, e o que eu tenho que fazer com esse ministério? O que eu tenho que fazer com esse ministério? Cumprir. Mas cumprir de que forma? Essa palavra cumprir, irmãos, quer dizer tornar cheio. Olha só que coisa bacana. Cumprir quer dizer tornar cheio, né? Cumprir quer dizer ir até o final. Cumprir quer dizer fazer com excelência. Cumprir quer dizer fazer o seu melhor. Quando olhamos para Jeremias, nós vamos lá, que nós não devemos fazer a obra do Senhor relaxadamente. Olha só, o nosso serviço tem que ser executado com excelência. Amém? Não é de qualquer maneira, não é embrulho e manda. Eu trabalhei numa casa de flores lá na Penha, no Rio, né? Eu trabalhei, agora vocês veem, eu era chefe de manutenção na fábrica de tecido Nova América. Fui demitido, por causa que eu estava fazendo seminário, eles queriam me dar um horário diferente, eu não queria. Eu queria um horário fixo, não um horário rodízio, senão eu poderia estudar. Olha que eu estava fazendo 2 faculdades. E não ia dar para estudar. Aí me mandaram embora. Mas tudo bem, eu vou. Fui trabalhar numa casa de flores, floricultura. Aprendi a fazer coroa de flor. Que coisa horrível. Aprendi a fazer coroa de flor. Aprendi a fazer buquê de noivo. Né? Buquê de brotinha, né? De rosa. A cor que quisesse, rosa chá, vermelha, né? E ali fui trabalhar. Mas estava chegando o mês de maio, Dia das Mães, e a dona da floricultura me chamou e falou assim: olha só, aqui vai vir muita gente, então você não precisa fazer um embrulho bonitinho não, tá? Rola o papel celofane aí, dá um laço e pronto, envia e manda. Falei, tá bom. Olha, mas ficava aquela fila, era em frente à casa da banha. Olha só quanto tempo tem isso, eu nunca esqueci. Era em frente à casa da banha, ali perto do Parque Xangai da Penha. Aí tinha aquela fila que eu pegava, botava as rosas ali, amarrava o arame, para botar papel celofane, da mulher só ia para entregar, ela já ia lá pagar, e era assim. E saía horrível os embrulhos. Embrulha e manda. Mas não é assim, irmãos, o nosso ministério, nosso como pastor, de vocês como diácono. Não é assim o ministério. O ministério não é embrulha e manda. O ministério tem que ser feito com excelência. E não parar pelo caminho. O pastor ontem falou aqui, né, sobre não parar. Não pode parar pelo caminho.
Porque a obra não é tua, a obra é de Deus, você foi chamado para isso. Às vezes dá vontade de parar, dá, mas lembre-se, a obra não é tua, a obra é de Deus, você foi chamado por Ele. Você foi chamado por Ele. Dificuldades no caminho, todos nós vamos encontrar, todos. Mas lembre-se, a obra precisa continuar e Deus chamou você. Deus chamou você com um propósito diaconal, propósito de servir. Que Deus te abençoe, meu diário querido, meu pastor amado. Que esta manhã possamos estar refletindo na nossa mente, no nosso dia a dia, aonde está a minha atenção. Que tipo de ministério eu estou fazendo? Eu estou tendo as características do verdadeiro diácono, lá de Atos, capítulo 6. Eu tenho a certeza de que fui chamado pelo Senhor. Estou cumprindo com excelência o meu ministério. Perguntas que esta manhã se faz necessário usar máscara, fingir uma coisa, quando na realidade é outra coisa totalmente diferente. Sejam bem, sirvam com sinceridade. Que Deus nos abençoe. Bem? Amém. Pai, muito obrigado. Obrigado por esta manhã. Obrigado a Deus porque aqui estamos, Senhor, segundo a Tua vontade e as Tuas misericórdias. E louvamos o Teu nome por isso. Quero rogar de as bênçãos na vida dos Teus servos que aqui estão, Senhor. Que possamos, ó Deus, ministrar, sermos ministrados de acordo com a Tua vontade. Que possamos entender, Senhor, o nosso chamado. Não foi qualquer coisa que nos chamou, mas foi um Deus Todo-Poderoso, um Deus Santo, um Deus puro, um Deus doador. Nos ensine, Senhor, a sermos doadores também, doadores da verdade, doadores da paz, doadores do amor ao próximo, doadores servindo a nossa igreja com amor e entusiasmo. Que isso nunca falte na nossa vida, que sejamos entusiastas, Senhor, dentro da nossa igreja, dentro daquela família que Tu nos colocou, Senhor, para servir. Oh Pai, nos abençoe, cuide de nós. Muito obrigado por este congresso. Continue abençoando, ó Deus, o seu presidente, como também todos os seus pares. E obrigado por estarmos juntos nesta manhã. É o que eu te rogo no nome santo de Cristo Jesus. Amém e amém, Senhor.